Olá, família de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos mostrar para você o maior centro de treinamento bíblico do mundo, inspiração para viver, que é o Rema. A palavra falada, a inspiração para viver, a revelação que gera fé e transforma. Rema, uma palavra, um centro de treinamento bíblico. Um lugar que capacita homens e mulheres para a pregação eficiente do Evangelho de Jesus. Fundado em 1974 nos Estados Unidos pelo reverendo Kenneth Hagin, o Rema é interdenominacional, com matérias acessíveis e práticas em 2 anos de estudo. Ao longo de 5 décadas, já impactou diretamente 50 nações ao redor do mundo. No Brasil, o casal de missionários americanos Bud e Jen Wright fundaram a instituição. Eles se graduaram e trouxeram esses ensinamentos para a nossa nação. Atualmente, são mais de 120 unidades em atividade no território brasileiro, 14 no sistema prisional, libertando cativos mesmo atrás das grades. 5 unidades internacionais são coordenadas a partir do nosso país. Mais de 40 mil graduados. Então, pessoal, vocês viram aí esse vídeo maravilhoso dos nossos bastidores. E aqui eu quero apresentar para você quem está presente aqui no estúdio. É o nosso querido Douglas e Maíla e também a Ana Fábia. Douglas e Maíla. Maíla é lá de Pernambuco e Douglas lá de São Paulo. Eles vieram para cá e eles são diretores do Rema aqui na sede. Estão aqui tomando conta da sede e sejam bem-vindos. Também a nossa querida diretora Ana Fábia, que serviu um bom tempo na sede, né, no Rema da sede, e hoje ela está tomando conta lá do Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida, no Distrito, aqui em Campina Grande, um bairro conhecido como o Bairro do Tambor. Boa noite, gente, graça e paz. Boa noite. Boa noite. É uma honra ter vocês aqui, vai ser um tempo bom demais para a gente poder falar do Rema. Também quem está online é o nosso querido mestre, ou Can Robert, é aquele que é o nosso mestre dentro do Rema. Ele é coordenador internacional do Rema, né? Ajudou na implantação da unidade aqui em Campina Grande. Ele serviu há muitos anos no Rema e ele é o primeiro gestor financeiro do Ministério Verbo da Vida. Boa noite, mestre. Boa noite, querido. Boa noite, Douglas, Maíla, Ana. É um prazer estar aqui com vocês, sempre falando acerca daquilo que fomos chamados a cumprir. Falar sobre o Rema enche meu coração de alegria. E estou trabalhando, servindo ao Rema, desde que ele foi estabelecido aqui em Campina Grande, em 1992. Isso mesmo, muito bom. Um tempo maravilhoso. Tem muita coisa, mestre, que a gente vai conversar. E eu queria perguntar a Douglas e Maíla, né, a importância da igreja local estar associada ao Centro de Treinamento Bíblico, Rema, né? E qual a sua visão que veio, né, de outra cidade, né, vem de outro país, e ver a importância e qual a diferença na vida das pessoas, o Rema, na igreja? Bom, em primeiro lugar, eu acho que Deus fez uma grande associação entre Rema e igreja, né? E isso é muito proveitoso. Sim. Quando a visão, ela nasceu lá nos Estados Unidos, no coração do irmão Hagin, a visão foi abençoar o povo de Deus, ensinar a palavra para o povo de Deus. E eu acredito que essa junção, ela traz um proveito na igreja local, porque quanto mais as pessoas souberem a palavra, melhor cristãos elas vão ser, melhor lideradas elas serão. Sim. E tudo que é ensinado no Rema pode ser aplicado na vida pessoal e, consequentemente, vai abençoar a igreja. Então, essa aliança, né, Rema e igreja, ela fortalece a igreja local e hoje nós temos aí centenas de remas espalhados pelo Brasil, outros remas também no mundo, e eu tenho certeza que muitas igrejas colhem da bênção que é de ter graduados no Rema, em suas lideranças, em suas equipes, homens e mulheres preparados com a palavra para saberem
a vontade de Deus, aonde elas são inseridas, o que elas devem fazer, como a palavra diz, e melhores crentes, né? Eu defino que o Rema nos faz ser melhores crentes. E quando nós chegamos aqui em Campina Grande, eu sou de São Paulo, Maíla, Pernambuco. Fomos unidos por essa visão, né? Apesar da gente não ter feito o Rema juntos, mas nós dois graduados do Rema nos conhecemos. E quando nós chegamos aqui, nós tivemos o privilégio de ver a cidade de onde tudo tem fluído para a nossa nação. Campina Grande é uma cidade abençoada, né, em ter a sede do Ministério Verbo da Vida, a sede e a coordenação do Rema. Então, ver todo esse movimento que Deus fez aqui nessa cidade, que tem feito, é um privilégio para nós beber das águas de Campina Grande e ver essa fonte fluindo para o Brasil inteiro. Hein, Douglas? É tão importante isso que o Rema ele ajuda não só a Igreja Verbo da Vida, mas também o foco é abençoar as outras igrejas, né? Com certeza. Mas lá, a mesma estrutura que está tendo aí em Campina Grande, tem lá em São Paulo, como é que você... Mesma visão, né? A mesma pegada. Sim, eu trabalhei como secretária do Rema em São Paulo por 3 anos, né? E fui também ovelha da igreja, participei dos departamentos. E eu vi essa importância de tudo estar alinhado mesmo com a visão, né? Com a palavra de Deus. E quando a gente fala a respeito disso, sim, lá nós temos essa visão e a importância do Rema estar junto com a igreja, trazendo segurança também, né? Para aquilo que a gente ouve, para quem está lá como ovelha, para quem é aluno da igreja, ter essa certeza de que a palavra que você está ouvindo é, de fato, aquilo que Deus tem, né? Aquilo que Deus prega, aquilo que Deus fala. Ana Fábia, eu já apresentei você, Ana Fábia. Ana Fábia é casada com o pastor Isaías e toma conta do complexo lá no distrito, né? Ana Fábia, o Rema na vida do membro da igreja, qual a diferença, o crescimento, o que isso tem facilitado? É quase a pergunta lá, mas eu quero saber isso de você que está lidando lá do outro lado da cidade aí, né? Isso aí. Então, gente, como o Douglas falou, né, e falou muito bem, existe um crescimento muito grande em cada membro, né? E eu chego a dizer que, eu digo isso inclusive lá na nossa igreja, que se você quer uma aceleração e crescer em 5 anos o que você poderia, em 1 ano o que você poderia crescer em 5, você precisa fazer o Rema. Meu Deus, né? Essa é a ideia e a gente tem visto a diferença na vida das pessoas, como a Maíla também falou, né? Nós temos membros que se deixam levar por essa palavra e querem aprender dessa palavra e até diminuir as idas ao gabinete, nós podemos dizer que é verdade. É verdade, não é? Funciona mesmo, então, né, funciona mesmo, é muito bom, faz a diferença na vida das pessoas. Deixa de estar dando trabalho para dar resultado, né, Ana? Tem aqueles que não dão, né? Mas aqueles que pegam com firmeza essa palavra, eles são verdadeiramente uma grande bênção na nossa igreja e por onde eles passam, eles deixam um rastro do que essa palavra pode fazer e transformar. Douglas, o Rema é uma inspiração mesmo na vida da pessoa, né? Com certeza. É uma inspiração, melhorando seu casamento, relacionamento com pessoas, na igreja. Eu quero fazer uma pergunta ao nosso querido mestre, né? Que ele está desde o início aqui na Paraíba. O mestre, ele começou, assim que o pastor estava aqui também, ele começou a ajudar, trabalhando lá. Mestre, me fala aí sobre a visão do nosso pastor, né? Na época também, né? Do Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida e qual era o objetivo realmente do pastor passar essa visão para todos nós. Você que esteve tão perto dele. Então, rapaz, isso dá uma história, na verdade daria um belo de um livro, porque quando o pastor Bud chegou aqui no Nordeste, mais precisamente em Campina Grande, isso no final dos anos 90, ele pegou um grupo e começou a ensinar essa palavra que tem transformado vidas no mundo inteiro. E juntou-se ao pastor Bud um grupo de recém-convertidos, de pessoas que eram bebês, literalmente, na fé, que não tinham experiência ministerial nenhuma. E fomos discipulados, treinados, mentoreados pelo pastor Bud e Jen, e foi formando uma equipe. O pastor Bud foi um líder por excelência. No meu entendimento, o pastor Bud foi um modelo de líder, porque ele treinou, preparou aquele pequeno grupo e foi dando liberdade para que essas pessoas fossem avançando naquilo que
eles eram chamados a cumprir, sempre debaixo dos olhos dele, obviamente, para ajustar, corrigir e não deixar que a gente pegasse atalhos ou caminhos de coelhos, mas que permanecêssemos firmes no caminho que era a visão doutrinária do Ministério Verbo da Vida, da Palavra da Fé, daquilo que era ensinado no Rema. Então, o Rema tinha, obviamente, o propósito de treinar, de qualificar, de nos habilitar a manejar, a operar com a palavra de forma mais eficaz, fazendo com que as vidas das pessoas fossem efetivamente transformadas. Mestre, o Rema hoje está com quantos anos, mestre? O Rema, o Rema, se for o Rema internacional, ele começou nos anos 70, né? 73, 74, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a primeira turma começou em 1986, em Guarulhos. Sim. Depois o pastor Bud veio aqui para o Nordeste e começou em 92. Então, de 92 para cá, esse é o 21º ano do Rema em Ação. Perdão. Sim. 30º ano em ação do Ministério. Pode falar, mestre. Então, nós estamos trabalhando já desde 92 e aquele pequeno grupo que se associou ao pastor Bud é da turma pioneira, né? São graduados daquela turma que iniciou realmente nos anos 92 e 93. E dessa turma pioneira, você vê boa parte da liderança do ministério estava lá sentado, ouvindo a palavra que era ensinada no Rema, através do pastor Bud, de Jen, Gerald Foster, e depois com Alexandre Flisch também. Nós tivemos poucos professores nos nossos 2 primeiros anos. Depois, outros ministros foram levantados e hoje ainda são professores do Rema, professores da Escola de Ministros, mas nós, a primeira turma, foi treinada e ensinada pelo casal Bud e Jen, Gerald Foster, Alexandre Flisch. Essa foi nossos grandes mentores e mestres que trouxeram essa palavra e que faz com que hoje nós permaneçamos firmes na doutrina e na visão, avançando segundo a direção que Deus tem dado hoje ao nosso líder, que é o nosso apóstolo Guto. Sim. O que me impressiona é que Douglas, desde lá até aqui, se mantém firme, a mesma visão, a mesma pegada, a mesma velocidade, a tendência é aumentar. As coisas do espírito é diferente, não é não, Douglas? É verdade. Enquanto o mestre Carromé estava falando, ele falou a respeito de 86, né? E eu nasci em 88. E Maíla nasceu em 91. Em 91. Eu pensei que era 2000 e pouco. Então, me chamou muita atenção porque a gente vê o poder que essa visão tem, né? Aquilo que o pastor Bud começou em 86, eu creio que nem ele tinha noção do tamanho que isso ia se tornar e queria alcançar tantas pessoas. Eu, em São Paulo, adolescente, fui alcançado por aquilo que começou em São Paulo. E eu não conhecia. Mas quando conheci, foi um resultado de algo semeado muito tempo atrás. Então, quando Deus dá uma visão para alguém, né, e quando essa visão acontece, como o Rema acontece no Brasil, é algo que vai ter um peso eterno. Né? A gente crê que próximas gerações vão provar ainda de um poder maior do que a gente tem provado hoje. Bom demais. Quero falar de uma pessoa que o mestre conhece também, que é o nosso querido, um cara que o pastor disse, olha, se esse cara se converter e a palavra entrou nele, meu amigo, não tem mais dificuldade não. É o nosso querido pastor Tadeu, que hoje faz parte do ministério também. Hoje ele está tomando conta da família e o mestre conhece muito bem. Nós vamos ter a participação dele aí. Graça e paz. Eu estou aqui para lhe incentivar a fazer o Rema. E eu quero lembrar um pouco do início, né? Como o Rema começou em 1992. Eu me lembro que eu fiz a primeira matrícula para a primeira turma e quando leio o regulamento, eu tinha era travado com essas coisas de não pode. Então, infelizmente, eu abandonei a primeira turma e só me formei na segunda turma em 1994. Assim, fui da segunda turma do Rema. E isso abriu meus olhos, amados, espirituais, trouxe um crescimento para mim e para minha esposa. Nós fizemos juntos, né, o Rema. Então, isso firmou o meu ministério, deu uma direção, né, ao meu ministério. Eu recebi no coração o que era que eu tinha para fazer para Deus. E desde esse tempo, desde 90,
2003, né, que a gente vem trabalhando nesse ministério com família, né, nos esforçando para salvar as famílias, transformar vidas, relacionamentos pais e filhos. Tudo isso foi o Rema que acrescentou na nossa vida, através da palavra de Deus. Então eu sou grato pelo Rema, eu sou grato a pastor Bani e Gênio, nossos professores iniciais, né, que nos firmou nessa palavra e abriu nossos olhos espirituais e os nossos ouvidos espirituais para enxergar conforme Deus projetou para a nossa vida. Bom demais, faça o Rema. Obrigado, pastor Tadeu. Que tempo bom, tempo maravilhoso. Quantas histórias lindas você passou aqui conosco, né? Então, eu queria perguntar a Maíla. Maíla, diferente das atividades da igreja, como as outras equipes, né? Durante toda a semana, o Rema são 3 dias, né? Da semana. Como é que você faz a preparação, né? Qual o suporte que você dá aos nossos alunos? Menina, muito trabalho, a gente trabalha bastante. A gente fala sobre os 3 dias, né, que são os 3 dias de aula, mas o trabalho é a semana inteira. A gente faz um acompanhamento direto com os alunos para saber sobre a vida acadêmica deles, para aconselhá-los a respeito de algumas questões, né, de dificuldades que eles encontram no meio do caminho. É um cuidado completo, não é só o acadêmico que a gente faz, não. A Fábia pode concordar comigo e o Douglas também. Eu cuido da parte acadêmica na escola. Sim. E o Douglas cuida da parte do financeiro. Eu tenho 2 secretárias que me auxiliam nisso aí. E a gente faz todo o mapeamento das presenças, da constância dos alunos, do aproveitamento nas provas. E a gente faz mesmo esse acompanhamento direto, né? Aconselhando se tiver alguma dificuldade, orientando eles nessa parte. Uhum. Douglas, me diga uma coisa. Todos os dias vocês estão no Rema, trabalhando, servindo lá. Como é essa atividade de vocês durante a semana? Como a Maíla falou, é muito trabalho, né? A gente fala 3 dias de aula, mais os bastidores, como tudo, né? Ele é maior do que, na verdade, o tempo ali de aula. Sim. Então, a gente está todos os dias inseridos no Rema. Nós temos uma equipe que trabalha ali integralmente durante o período comercial, durante o horário das aulas também. E, como a Maíla disse, tem todo um acompanhamento de presenças, saber se o aluno está indo bem nas provas, a parte acadêmica, a parte financeira, saber também se ele está absorvendo aquela palavra que ele está recebendo. Sim. Então, eu gosto de dizer que o Rema não é só uma escola bíblica. O Rema é um centro de treinamento, né? Então, nós estamos treinando pessoas e é necessário um acompanhamento individual. Então, a gente tem muito trabalho, uma equipe, graças a Deus, tanto no distrito como na sede, que tem nos abençoado e nos ajuda a manter a escola funcionando. Eita, coisa boa. Você vai conferir agora. E aí, família maravilhosa, tudo bem com vocês? Estamos no programa Nos Bastidores. A primeira coisa que você precisa fazer é apertar o like. Não deixa de apertar o like, ok? Nós vamos mostrar para você tudo sobre o Rema. Essa escola, o maior centro de treinamento bíblico do mundo. Você precisa conhecer o Rema, gente. Inspiração para viver. Ok, pessoal, aqui eu estou no auditório do primeiro ano do Rema. Aqui é o lugar onde vem os primeiros alunos, onde você vai ter o contato com essa sala maravilhosa, uma sala ampla. Aqui fica o lugar onde estão os professores para ministrar, os alunos ficam aqui. É algo maravilhoso. Nós temos ar-condicionado, uma sala bem confortável para que você possa aprender essa palavra da fé e ter inspiração para a sua vida. Então, pessoal, nós estamos aqui no segundo auditório do Rema, segundo ano, onde os alunos vêm para cá e recebem essa palavra maravilhosa. Ali onde vocês estão vendo, ficam os nossos professores que vêm de todo o Brasil e fora também vêm para cá para ensinar a palavra revelada, a palavra da fé. Ok, gente, uma coisa bem interessante que eu quero compartilhar com vocês é o nosso apartamento
Rema aqui em Campina Grande, onde nós vamos receber todos os nossos professores durante esse ano. No momento, nosso apartamento dos professores está em reforma para acolher melhor cada um deles. É, pessoal, muito trabalho, vocês viram aí, acompanharam que tanta atividade esse pessoal fazem aí, que é muito bom. Ana Fábia, o Rema começa de março a novembro, né? Que tipo de trabalho você faz ou a ferramenta que você usa para a divulgação do Rema? Antes, como é esse trabalho aí para os alunos tanto ficarem afogueados como trazer mais alunos? Então, existem várias coisas que estão sendo feitas agora mesmo, né? De uns anos para cá, 2 anos para cá, mais ou menos, se criou uma comissão de divulgação. Essa comissão, ela arrebanha pessoas de todas as igrejas, né? Pessoas que amam a visão, pessoas que amam o Rema e vão, né, para as outras igrejas nos dias de aulas demonstrativas. E ali é feito um grande trabalho, onde as pessoas são tocadas sim, e essas pessoas dão retorno para nós, né? A comissão é composta de mais de 20 pessoas, né, espalhadas pela cidade. Sim. Essa é uma forma, né? Existem muitas outras formas que a gente utiliza, né, que você se faz também. Sem contar com a questão das redes sociais, que ela é importantíssima. Forte. E é fortíssima. Uhum. E a gente tem realmente adquirido bons resultados com todo esse trabalho. E Douglas pode, inclusive, complementar aí. Sim. São muitas outras coisas que a gente tem trabalhado durante o ano inteiro. Esse começo de ano, nós estamos com as aulas demonstrativas, onde essa comissão também está apoiando e trabalhando e tem feito um belo trabalho, né, através da coordenação de Edvan. Uhum. E durante o ano nós temos uma rebuscagem, né, com essas pessoas, algumas que desistiram no meio do caminho, outras que estão afastadas há algum tempo. Todas essas coisas são feitas ao longo do ano. Sim. Não é isso, Douglas? Bom demais. Fala o trabalho na rua também, nas praças. Você comentou a respeito do farol, do semáforo, né? Semáforo, Farol a gente chama em São Paulo. Isso. Então, a gente tem feito, desde o ano passado, algumas ações nas ruas, né? Sim. Como a gente falou, o Rema não é só o verbo da vida. O Rema tem a intenção de alcançar outras denominações. Uhum. E a gente sai para as ruas também para mostrar a cara do Rema para a cidade. Então, a gente já fez alguns trabalhos como no semáforo, que a gente entrega um kitzinho sempre com uma lembrancinha, uma balinha ou panfleto, e a gente vai de boné, a bandeira do Rema. Então, é um movimento bem legal. E esse ano nós tivemos aqui em Campina Grande a comemoração do Dia da Bíblia, com uma corrida, né, de ciclismo. Sim. E a gente também esteve lá atuando, né, Sim. fazendo a divulgação, entregando panfletos, a nossa equipe bem presente lá também, para alcançar essas pessoas que estão além das fronteiras da nossa igreja. Sim. E alcançar outras denominações. Pastor, e uma coisa interessante a respeito dessa captação, a gente chama de captação de alunos, sim, né? Sim. Esse ano a gente vai fazer uma central de atendimento com professores do Rema e eles vão ligar para os alunos que desistiram para incentivá-los a retornar, porque a gente sempre tem esse cuidado de manter essas pessoas aquecidas com a palavra, incentivando elas a permanecer ouvindo e recebendo dessa visão, né? Então, além desse time aí de pessoas que se levantaram voluntariamente, que é a nossa comissão, como a Ana Fábia falou, nós temos também toda uma equipe por trás, trazendo mesmo, trabalhando para alcançar essas pessoas, porque a gente sabe que a palavra fez na nossa vida, sim, né? Com certeza. E a gente deseja o mesmo para a vida dessas pessoas. Ô, Maíla, que bênção. Mestre Canrobert, me diga uma coisa, hoje está bem diferente do que era a estrutura antes, né, no início, né? Como é que o senhor está fazendo para as escalas dos professores, né? Como é que lidar dessa mudança daquela época, né, para a época de hoje, né, dos monitores? Os alunos também pregavam naquela época. Me fala aí sobre essa estrutura, mestre. A tecnologia é uma coisa fantástica, né? E tem nos ajudado e facilitado a nossa vida para coordenar as ações de todas as unidades de ensino que são vinculadas ao Ministério Verbo da Vida. E desse grupo de escolas, o Rema é o carro-chefe, é o principal, tem uns 132 unidades em atividades do Rema no Brasil e fora do Brasil. Nós temos também a Escola de Ministros, a Escola de Missões e a Escola Bíblica Verbo da Vida. Então, nós temos aí
um pool de escolas, que tudo isso é comandado aqui da sede, em Campina Grande, através da equipe da coordenação Rema, dando assistência a todo esse pessoal. E na parte de elaboração do calendário dessas unidades, nós contamos com 840 professores, mais ou menos, residentes no Brasil, mais uns 100 residentes fora do Brasil, e com esses professores nós elaboramos o calendário anual de todas as unidades. Uhum. E graças a um programa, isso nos ajuda bastante para fazer o calendário, porque no começo era tudo manual. Eu pegava páginas de papel, cada escola era uma folha de papel ofício, e ali eu fazia o calendário escola por escola, turma por turma, né? Era um trabalho muito grande, e quando o número de escolas foi crescendo, o trabalho era muito grande, porque eu corria o risco de colocar um professor para ensinar em uma escola, quando aquele professor já tinha sido escalado em uma outra unidade. Cara. E depois, quando eu fazia a verificação, era uma loucura para corrigir isso. Desde 2008, que quando foi criado o primeiro programa informatizado, né, usando o computador para fazer uma plataforma, e esse programa nós chamamos ele de SARA, Sistema de Administração Rema, eu comecei a trabalhar de uma forma muito melhor, porque na elaboração dessa plataforma, eu pedi para o criador, para o pai dessa criança, o pai do Sara, que me desse a oportunidade de, quando eu tentasse escalar um professor que eu já tinha escalado em uma unidade, o próprio sistema dissesse para mim que eu já tinha escalado ele. Aí Entendi. Ele me avisava, aí então eu ia procurar um outro professor que pudesse ter o mesmo talento, a mesma habilidade para ensinar aquele assunto em particular, para enviar para aquela escola. Naquela época, mestre, naquela época que o senhor bolava toda essa escala, quantas pessoas trabalhavam com o senhor naquela época? Era eu sozinho. Sério, velho? Só o senhor escalando, colocando os professores nos lugares, não bater a agenda, né? Na verdade, Abraão, e queridos diretores presentes aqui e os que estão nos escutando, ainda hoje, o calendário eu faço só. Não é um trabalho para ser feito a 4 mãos, 6 mãos, 8 mãos. Não dá, porque se a gente for dividir por região, alguém pode querer escalar um professor que eu já tenho escalado, eu quero escalar um professor que alguém já tem escalado também. Sim. Então, o calendário nacional e internacional só eu faço. É uma coisa que só eu ainda estou fazendo sozinho. Sim. Eu não sei até quando, porque o número de escola tem crescido. Talvez vamos chegar a um ponto que eu não consiga mais fazer só. E a gente talvez tenha que regionalizar a escala. Aí alguém pode fazer de uma região com os professores daquela região e outra pessoa, digamos eu, fazer de outras regiões com os professores daquelas regiões. Porque se você for botar mais de uma pessoa trabalhando com esse mesmo serviço, pode chocar. Sem involuntariamente atrapalhar ou desmanchar o que outra pessoa está fazendo. Então, esse trabalho da escala ainda é feito por mim sozinho. O contato das formaturas sou eu que faço com os diretores, converso com os diretores, definimos juntos os paraninfos e eu coloco isso no sistema hoje, que é um sistema mais moderno, mais eficaz, muito mais ágil, mais rápido, chamado GERA. Antes era o SARA, agora é o GERA, Gerenciador Administrativo Rema. E com esse GERA tem facilitado muito as nossas vidas e a gente consegue administrar e cuidar do calendário de todas as unidades. Me diga só, antes de tudo chegar desse GERA, né, do SARA, a equipe que servia junto contigo lá, era quem? O pessoal, assim que se formou, né, aquela turma que se formou, que ajudava lá no Rema, como não só a questão de escala de professores, monitores, eu queria saber as coisas acadêmicas, né, a parte financeira, como era que era, mestre? Porque hoje Douglas e Maíla e Ana Fábia hoje está nadando em Rua de Ouro, né? Está no mar de cristal. Graças a Deus. Porque, na verdade, no início, nós éramos muito poucas pessoas para poder fazer as coisas acontecerem.
por incrível que pareça, até o final dos anos 90, praticamente só tinha 3 pessoas encarregadas de 3 departamentos que existiam criados pelo Ministério. Nós tínhamos a coordenação das igrejas, que era da responsabilidade de Guto, tinha a coordenação das escolas, que eu era o responsável, como ainda sou, coordenação geral, e tinha a associação ministerial, que era, naquela época era Lima que coordenava a associação ministerial. Mas o ministério foi crescendo, e uma árvore cresce, uma árvore quando nasce, ela nasce com o troncozinho fininho, bem fininho mesmo, mas ela crescendo, o tronco tem que ir aumentando para suportar o peso e o crescimento das suas galhas. Isso é o que aconteceu com o Ministério foi alcançando outras cidades do estado, outras regiões do país e outras nações. Então os galhos começaram a crescer tanto que tivemos que engrossar bem esse tronco aqui no Ministério, na base, na sede, tanto que nós temos cerca de 150 pessoas trabalhando hoje na sede do Ministério. Por quê? Porque precisa de um tronco robusto para dar assistência a toda pessoa que seja um representante do Ministério em qualquer parte onde ele esteja levado pelo Senhor, quer seja no Brasil ou fora do Brasil. Então, hoje nós temos equipes. Então, na minha equipe, na coordenação Rema, devemos ter cerca de 15 pessoas ou mais trabalhando no setor acadêmico, no setor financeiro, no setor de formaturas, no setor de mídia, para dar assistência a todas as escolas. Ótimo. No começo, nós somos os desbravadores. Estávamos arrancando os tocos, preparando o terreno para poder começar a subbase da estrada, depois a base da estrada, e hoje, olha, Douglas, Maíla, Ana e os diretores que estão assumindo as nossas unidades espalhadas pelo Brasil estão na pavimentação, já estão fluindo, não estão mais naquela É verdade. situação de estar arrancando os tubos, já estão pegando a estrada pavimentada. E nós aqui, servindo de plataforma de apoio para que eles possam, lá na ponta, fazer o trabalho com excelência, que é o nosso papel. Eu falei sobre nadando em rua de ouro, não tem como nadar numa rua. Eles andaram na rua de ouro. Estão vivendo o melhor tempo da vida deles. Graças a Deus. Mestre, aproveitando, eu vou fazer uma pergunta a vocês já também, mas falar de uma pessoa da época do mestre aí também, que serviu há muitos anos e ainda serve ao Senhor, é professora do Rema também. E ela ensinou a tanta gente que hoje nós temos várias pessoas sendo professor também do Rema, que é a nossa querida irmã Bernadette. Tu lembra dela? Vamos ver aí, Bernadette. Olá, queridos, graça e paz. Sou Bernadette Carvalho e quero compartilhar com vocês as experiências vivenciadas na primeira turma do Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida, atualmente Rema Brasil. E como falar dessa instituição sem falar nos seus idealizadores, Pastor Bud e Jenny, que deixaram sua terra, sua parentela, em obediência à visão celestial para se instalar no nosso país, especialmente na nossa cidade, com ensinamentos preciosos, uma ordem que recebeu do Senhor para ensinar o povo brasileiro a andar em fé. E eu louvo a Deus por isso, por fazer parte dessa história. E tive a oportunidade, nesses 2 anos, de aprender coisas preciosas, como a forma de agradar a Deus andando em fé, como ser guiado pelo Espírito, como exercer a autoridade, como ter resposta das nossas orações. E foi maravilhoso. E ao término desses 2 anos, vimos maravilhas acontecendo. Pessoas curadas, batismo no Espírito Santo acontecendo, pessoas transformadas e libertas pelo poder da palavra e do Espírito, da autoridade conhecida no nome de Jesus. E isso é resultado do investimento espiritual que cada um deve fazer com a palavra e o Espírito e colher os frutos. E depois do término dos 2 anos, vimos novas escolas serem instaladas e aqueles alunos que foram preparados, treinados, que foram aperfeiçoados com a unção que estava na vida de todos os professores, puderam sair em campo e ensinar em outras escolas. E aprove a Deus que eu fosse convidada para fazer parte do corpo docente. E hoje, para mim, isso é uma honra, algo maravilhoso, ver e fico lisonjeada de ver os meus alunos avançando no conhecimento da verdade e pregando e ensinando a palavra da fé por onde eles estão indo. Eu super indico o Rema.
inspiração para viver, inspiração para servir e inspiração para amar. Obrigado, irmã Bernadette. Que tempo bom, tempo maravilhoso. Você é uma grande referência para todos nós. Nosso querido Douglas, me diga uma coisa. Como é que você faz para hospedar os nossos professores? Recebe a escala, né, dos professores que vão vir esse ano, né? Como é que você faz toda essa questão de hospedagem, de cuidar deles, da viagem, né, de avião? Me fala sobre isso. Então, como o mestre disse, nós temos o sistema Gerar, que muito nos ajuda, que muito nos auxilia. E no início do ano nós recebemos aí a escala desses professores. Então, geralmente, cada escola espalhada pelo Brasil recebe uma quantidade de professores de outras localidades e uma quantidade de professores daquela região que vão ensinar na escola. Então, quando a gente recebe um professor de outra localidade, a gente fica muito feliz. Em primeiro lugar, porque é muito bom essa mistura, né, de regiões, de experiência, troca de figurinha de unções mesmo, né? novas, Isso, né? isso. E os nossos alunos ficam felizes demais. E nós, como escola, também, porque é um prazer receber professores de outras localidades. Então, nós temos o apartamento que você já conheceu, em algumas outras escolas, né, que são outras situações. O professor também pode ficar hospedado na casa dos diretores ou alguém que for designado pela diretoria da escola para recebê-los. Então, ali a gente vai ter 15, 20 dias esse professor como alguém da família Rema, né? Então, a gente cuida da alimentação, cuida da roupa, tenta fazer o melhor possível, porque a gente sabe que um professor bem tratado, bem cuidado, ele vai render em sala de aula, ele vai ter uma aula mais proveitosa e também fazendo esse link com as igrejas da região. Então, sempre que a gente recebe alguém, a gente tenta sugar o máximo dessa pessoa em cultos, em reuniões, aproveitando aquilo que aquele ministro tem, né, como tema do seu ministério. Às vezes é música, às vezes finanças, às vezes liderança. E a gente tenta aproveitar também com os links dos pastores. Os pastores ficam muito felizes quando recebem esses professores, porque pode abençoar também a igreja. Ok. E você, Maíla? Então, a gente conta com a ajuda de uma menina maravilhosa, Helena, né? Ela ajuda a gente, a gente brinca que ela é a babá dos nossos professores. Ela é quem recepciona eles, faz toda a arrumação do quarto, lava, passa roupa. Ela é um braço forte pra gente nessa recepção mesmo, né? Que acontece também com os professores que são da região. Se o professor vai para lá, ele é recepcionado, ele tem as refeições e ela cuida de tudo isso aí com muito carinho. Os professores que vêm em Campina Grande gostam muito dela e a gente tem esse cuidado mesmo de ter alguém responsável para cuidar dos professores, porque a gente sabe que é uma jornada prazerosa, mas também é cansativa, né? Então, é responsabilidade da escola promover um bom ambiente para o professor estar, para o professor descansar, para o professor se alimentar. E para nós é um prazer muito grande, porque da mesma forma que a nossa escola é alcançada pela vida deles, nós, como diretores, também recebemos da unção e da oportunidade de ter, né, um tempo de comunhão com essas pessoas. Ana, me diz uma coisa, esse cuidado que o Rema tem com o professor, me fala aí sobre o aluno, o cuidado que tem com o aluno, esse cuidado pastoral também, né, que é quase um cuidado pastoral, né? Como é que você lidar com esses alunos, a parte financeira dele, a situação dele, a postura do Rema. Você teve experiência tanto na sede quanto agora lá no complexo, né? Me fala sobre isso, esse cuidado pastoral do Rema com o aluno. De fato, quando nós recebemos o aluno, normalmente a gente recebe um aluno que muitas vezes vem com problemas, com situações em casa, com a família, e ele está ali porque ele quer realmente aprender algo e mudar a sua vida. E a gente tem sempre só o cuidado que, apesar da gente entender, né, que cuidar desse aluno é, de fato, um pastoreio, mas a gente tem sempre aquele cuidado daquele aluno que vem, né, a gente aconselha no que é necessário para deixá-lo bem, para que ele possa avançar. Mas se a gente percebe que é algo que precisa realmente de um pastor, nós indicamos que esse aluno procure o seu pastor, né? Se ele é pastor da nossa igreja, a gente conduz até o nosso pastor, e se ele é de outra igreja, principalmente o nosso cuidado. Então, você procura o seu pastor, é necessário que você
tenha realmente esse tempo, que você tenha esse pastoreio, mas na medida do possível nós estamos ali realmente ajudando, como Maíla falou, aconselhando muitas vezes, orientando em outras tantas questões, né? Seja do acadêmico, seja do financeiro, principalmente do financeiro, né? Então, realmente é um pastoreio, mas é um pastoreio cuidadoso. Quando a gente percebe que realmente precisa de algo mais, nós enviamos, nós orientamos que ele procure o pastor local. É isso mesmo, é um cuidado para não haver uma interferência, né? O que a gente faz é um cuidado dentro daquilo que envolve a escola, né? Aquilo que pode estar interferindo no aprendizado do aluno, alguma situação. Eu acredito que o diretor é muito mais incentivador do que qualquer outra coisa, né? A gente tá lá mesmo para falar, não desiste, você vai conseguir, porque a gente sabe o tanto de obstáculos que o diabo levanta no meio do caminho, e a nossa função, acima de qualquer outra coisa, é lembrar a palavra, é incentivar, é fazer com que eles percebam que não há nada melhor, né? Nada maior do que a palavra de Deus. Então, de fato, essa é a nossa função, a nossa principal função como diretores. Douglas, me fala aí de algum desafio que você teve o ano passado, esse ano ainda não, que não começou, né? Mas me conta aí um desafio, uma história que aconteceu lá e aposto que eu acredito que o que você vai falar vai servir para elas também, né? Mas vocês contam aí essa história aí de algum desafio com o aluno. Ô, Glória. Bom, desafio em 2020 a gente teve muitos, né? Acredito que não só a gente, mas todos passaram por alguma situação aí nesse ano atípico, né? Eu me lembro logo quando foi anunciado que infelizmente nós teríamos que parar as nossas aulas presenciais, né? A gente estava na nossa primeira matéria, a escola sede, a gente estava recebendo o pastor João Roberto, o distrito, eu não me lembro quem era o professor, pastor Isaías, e imagina, a primeira matéria é aquela matéria que impulsiona, que traz, né, aquele gás, e é por isso que a gente deixa a primeira matéria aberta mesmo para a visitação, porque ela tem essa característica. E aí, no penúltimo dia da matéria, nós recebemos a notícia que, infelizmente, nós teremos que parar as aulas presenciais. E a gente ficou ali com aquela notícia, mas logo também a gente entendeu que tudo que a gente precisava era se apegar na palavra que a gente mesmo ensina. Né? Então eu lembro que Deus começou a dar estratégias para a gente, e a gente orando junto com a coordenação do Rema, com certeza mestre Carrombé aí, orando muito para ter inspirações do céu mesmo. E eu lembro de uma das ideias que surgiu a respeito de 2020, que foi o Drive-Thru. Nós fizemos uma movimentação na nossa igreja, tanto na sede como no distrito, para que os nossos alunos, mesmo que não pudessem estar presencialmente, eles passassem de carro pela entrada do Rema, e a gente presenteou esse aluno com um livro. Então, nossos alunos receberam um livro a cada matéria. Porque, a partir desse momento, nós conseguimos, através da ajuda do Ministério Verbo da Vida e da coordenação, entrar no modo online. Isso foi algo espetacular e específico para 2020. Foi uma estratégia divina. E eu me lembro da sensação de ver o rosto dos nossos alunos dentro daquele carro, porque para a gente foi uma separação muito grande, né? De repente, aquela turma formada, e Ana Fábio pode confirmar, a Maíla também, passa a ser a nossa família, né, naquele ano, e a gente tem aquela situação. Então, a gente viu ali a alegria de cada aluno em ver a diretoria, em receber aquele livro em mãos. Aquilo era como dizendo, olha, a palavra está garantindo que tudo vai bem. A gente está te dando o alimento melhor do que qualquer vacina, melhor do que qualquer remédio. Isso aqui que a gente está te entregando é a garantia de que você vai sobreviver e que 2020 vai ser sobrenatural. Então, assim, foi um dia que me marcou muito, porque a gente viu ali que, independente da situação, assim como surgiu no coração da nossa coordenação, o Rema não vai parar, porque a palavra não para. E a gente viveu esse dia espetacular. Isso. Imagina esse ano, hein? A nossa meta. Glória. Já chegamos. Amém. Mestre, eu queria agradecer a sua disponibilidade e participação e pedir que o senhor mostrasse, né, para nós aqui um pouco dos números do Rema, né? E qual o alcance dessa palavra, mestre. O senhor vai falar sobre isso e eu vou já jogar uma pergunta para vocês quatro, né? Dá uma palavra sobre o Rema, o que é o Rema, para essas pessoas que estão nos assistindo. Uma palavra. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Sua vida vai mudar, da água para o vinho,
quando você entrar e estudar no Rema. Mestre, me fala sobre isso aí, mestre. Os números do Rema. Então, em termos de números de unidades, eu já disse na fala anterior, nós temos 132 unidades ativas. Dessas 132, 14 são no sistema prisional. E que, devido a esse ano atípico que nós vivemos, o ano da pandemia, que por sinal ainda estamos vivendo, não encerrou, apenas uma unidade prisional está funcionando, que é Petrolina. Todas as demais estão com atividades suspensas. Esse ano de 2020, com o final dessas formaturas, que ainda tem formaturas sendo realizadas agora, nesse mês de janeiro, e até o final de fevereiro, formaturas alusivas ao ano passado, ao ano letivo de 2020. Chegaremos à marca de 43.500 alunos formados, mais ou menos. E isso é algo glorioso, porque você vê no ano de pandemia, um ano onde o diabo se levantou com força para tentar parar aquilo que é a proposta do Rema, que é ensinar a palavra. Mas Deus deu uma inspiração, isso é divino, é sobrenatural, é de Deus mesmo, para que a gente passasse a trabalhar no sistema online. E isso não foi o suficiente para parar o avanço da palavra. A palavra continuou sendo ensinada, e daqueles alunos que se matricularam o ano passado, na turma do segundo ano, 3.200 a 3.400 alunos estão se formando nessa turma do ano letivo de 2020. Isso é algo grande, muito grande mesmo. A cabeça da gente não dá para imaginar que, numa situação atípica que vivemos, chegaríamos a esse resultado tão positivo. Isso é algo divino, é algo sobrenatural. Deus está plenamente envolvido nisso, não há dúvidas nenhuma. Fora isso, dizer que a escola vai continuar avançando, porque é propósito de Deus, é que essa palavra seja ensinada a tempo e a fora de tempo. Verdade. E nós vamos continuar fazendo aquilo que fomos comissionados a fazer, avançando. Tanto é que no ano de pandemia, onde a gente poderia imaginar que seria uma situação de paralisação, de frear, de impedir avanços e crescimentos, isso não aconteceu. Nós abrimos, o Ministério Verbo da Vida abriu várias novas unidades, várias igrejas no mundo todo, e 4 novos remas iniciarão esse ano. 4 novas unidades, uma no norte, no estado do Tocantins, uma no nordeste, no estado do Maranhão, outra no centro-oeste, no estado de Goiás, e ainda mais uma na Bahia. Então nós vamos ter 4 unidades novas em plena pandemia, quando o inimigo pensou que ia parar. Não, nós vamos continuar crescendo, porque essa obra é de Deus e nós somos cooperadores com Ele para fazer essa coisa acontecer. Isso enche nosso coração de alegria, é ver o que Deus pode fazer e o que Ele pode fazer através de nós para que nós possamos alcançar aquilo que Ele nos confiou. Uma palavra sobre o Rema. Inspiração. Eu quero perguntar aqui também a cada um sobre isso. E nós passamos de 200, não foi o ano passado? Passamos de 200 alunos sendo graduados. Esse ano vai ser mais de 500. Amém. Amém, Aninha? Mais de 500. Eu creio. Eu quero que vocês façam um convite, né, para as pessoas aí que estão nos assistindo e também falar desse livro aqui, né, da importância. Eu quero que você, Aninha, Douglas e Maíla, façam um convite às pessoas a estudarem no Rema. Então, deixa eu começar então. Começa. Rema, como o mestre falou, é inspiração mesmo. E eu gosto de dizer que, além disso, é transformação. Eu digo que depois do grande milagre, né, da salvação, de você sair do reino das trevas e ir para o reino da luz, porque isso é fantástico, o grande milagre é você mudar conceitos dentro de você. Às vezes você vem com alguns conceitos, né, da sua história, você carrega tantos conceitos, mas aí você se depara com uma palavra que é verdadeira e que transforma. Então você muda completamente de vida. Eu estou te dizendo isso para te animar, porque o Rema, ele muda vidas. Amém, queridos? Isso. E lá no Rema, quando você faz a sua matrícula, você recebe 2 módulos como esse aqui.
Esses módulos têm matéria para um ano inteiro, né? Você vai receber, na verdade, 2 módulos no seu primeiro ano e 2 módulos no seu segundo ano. Aqui tem todas as matérias que você vai estudar durante aquele ano, que vai servir para você como um apoio, como um reforço. Você vai ouvir uma palavra libertadora, você vai ouvir uma palavra transformadora, mas você também vai ter um livro que você vai poder consultar, você vai poder estudar, vai te levar a referências bíblicas que você pode consultar. Enfim, o que mais posso dizer? Rema é inspiração para viver. Amém. Esse ano é Remalizou, né? E nós temos aqui também o folheto, né, Douglas? Fala sobre isso, sobre essa campanha que estamos fazendo. Amém. A gente tem, esse ano, uma direção bem específica de Deus. A gente estava orando a respeito desse ano de 2020, quando o Senhor colocou no nosso coração o desejo de ampliar, né, a nossa visão. E eu me lembro de uma madrugada estar orando, declarando coisas a respeito do ano 2020 na vida dos nossos alunos, e uma inspiração chegar no meu espírito: por que vocês não creem para mais? Né? E Deus, ele gosta de fazer isso com a gente, né? Quando a gente acha que a gente já está em muito, Deus estica a nossa fé dizendo: vocês podem mais. E 2021, eu creio exatamente nesse mais acontecendo. Quando a gente olha para Campina Grande, eu gosto de dizer que Campina Grande é a fonte dessa visão no Brasil. E lá de São Paulo eu fui alcançado. E sabe, eu me lembro que a gente era tão grato pelas pessoas que saíram daqui de Campina Grande, que até o sotaque nordestino a gente queria ter igual. Porque a gente era tão influenciado por essa palavra e ver a vida dessas pessoas, que tudo que elas faziam, a gente queria ter também. E quando eu vejo Campina, eu vejo como Campina como o centro, né, de tudo isso. Eu brinco dizendo que nós estamos no olho de um furacão mesmo. Sim, sim. E as pessoas aqui em Campina Grande, elas precisam ouvir essa convocação do Espírito. Porque o que começou há 20, 30 anos atrás não parou. Amém. E eu creio que muitas pessoas aqui em Campina Grande ainda serão enviadas, ainda farão muitas coisas. E o Rema esse ano tem essa proposta. Então a campanha Remalizou, ela vem mesmo como algo que pega. E a gente quer que pegue mesmo em muitas pessoas, que elas sejam remalizadas. E Deus nos deu uma meta, que são 500 pessoas em Campina Grande. Então você que está aí assistindo a gente, e o Espírito Santo tem falado com você, eu quero dizer uma coisa para você: não fique calculando no natural. Mas se eu fizer minha matrícula, como é que eu vou me manter? E se a pandemia voltar? E se isso acontecer? Sabe? Deus te dando uma palavra, meu querido. Ele se responsabiliza, ele patrocina, e a sua parte é crer. Então, creia que você faz parte desse grande exército que está sendo convocado em 2021 a ser treinado pela palavra. E eu creio que muitos mais campinenses serão espalhados pelo Brasil e pelo mundo para levar essa palavra. Oh, que bênção, gente, que bênção. Eu quero convidar você, faça a sua inscrição, amado, faça a sua pré-matrícula, faça a sua matrícula, você vai ser muito abençoado, a sua vida vai ser transformada. Dinheiro é muito pequeno para a transformação que Deus vai fazer na sua vida. Lembrando disso também, queridos, de fazer a matrícula, eu quero dizer para você que eu sou professor do Rema. E eu vou dizer uma coisa... E ótimo professor. Eita, Jesus, é bom demais, né, Dia? E eu quero convidar você que está nos assistindo aqui de Campina Grande, da região. A gente está tendo aula demonstrativa ou aula de inspiração, ou Remalizou, né? Temos no distrito, temos aqui na sede, em todas as igrejas, Verbo da Vida. Vai ter aqui também em Lagoa Seca, vai ter Esperança. Olha, você entra nessa onda, amado. Sua vida vai ser transformada, não é, Maíla? Isso mesmo. Dá uma palavra aí para essa mulher que está nos assistindo agora. Eu quero dizer para você que a palavra que eu tenho, né, para definir o Rema é clareza, né? O Rema traz clareza sobre tantas coisas. A palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho. E aquilo que você ainda não conhece, o Rema
é o canal de Deus para te ensinar. Então, às vezes a gente tem tantos questionamentos porque a gente não conhece, a gente não estuda, a gente não conhece a palavra. E nós somos essa ferramenta, graças a Deus, que Deus levantou para trazer clareza para você, por meio do evangelho, da palavra de Deus. Deus levantou tantos homens e mulheres pelo Brasil, né, pastor? Que vem, inclusive o pastor é um deles. E tem sido usados por Deus para ensinar, para alcançar você. Então, se você precisa de clareza na sua vida a respeito da palavra de Deus, do que Deus tem para você, de quem você é em Deus, nós temos essa inspiração, essa Amém. Palavra inspirada por Deus para te clarear a mente, para te ensinar, para te motivar. Então eu quero te incentivar mesmo a crer, a confiar no Deus que é bom, no Deus que é supridor, como nós todos já falamos aqui. Amém. E Deus tem um tempo sobrenatural para você. Basta crer, creia, se junte a nós e venha experimentar dessa palavra e dessa unção que transforma vidas, transformou as nossas vidas. Sim. E existe unção e graça suficiente para alcançar a sua vida também. Pessoal, muito obrigado por ter participado do nosso programa. Eu sei que você foi muito abençoado. Antes de terminar, eu quero que você aperte o like aí para que isso possa alcançar mais pessoas. Quero dizer para você que você pode entrar no site do Rema, daqui de Campina Grande, para você ver onde é que está tendo aula de inspiração ou remalizou para a sua vida. As nossas matrículas vai até o dia 5 de março, não é? Então venha fazer parte do Rema, assista uma aula que sua vida será totalmente transformada. Mestre, eu quero agradecer a sua presença, foi fantástico aqui junto conosco. Que tempo bom estar com o senhor aí, nós aprendemos muito contigo e sempre vamos estar aprendendo. Muito obrigado, quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado e eu vou chamar o vídeo do Rema. Inspiração para viver. Viver te inspira. Mas o que te inspira a viver? A palavra de Deus é o nosso manual de vida. E no Rema você aprenderá como aplicá-la no seu dia a dia. Com aulas 3 vezes por semana, os 2 anos de curso vão transformar a sua vida. Rema, inspiração para viver. Ha 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 ha!